Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. E hoje, mais uma vez, terça-feira, 13 de setembro. Opa, 13 de setembro, é um setembro só, não é plural. Nós vamos falar da seleção brasileira. É a primeira vez que nós temos oportunidade aqui no Passando a Limpo de falarmos especificamente da seleção brasileira, que fez, nesta última semana, convocação para os próximos 2 jogos da seleção brasileira, amistosos contra países europeus, não, contra países africanos, sim. Eu disse europeu porque eu queria que fosse contra os europeus, né? Ou contra os argentinos, aqui sul-americanos, mas não é. A seleção brasileira faz 2 amistosos neste período da janela da FIFA. Você sabe o que é a janela da FIFA? É quando a FIFA reserva um período para que os países possam fazer os seus jogos amistosos ou oficiais, justamente para que os clubes sejam obrigados a liberar o jogador, permitindo que o treinador da seleção ou das outras seleções convoque os jogadores e eles se apresentem, né? Então, a ideia de hoje, eu, Juninho Fonseca e o Thiago Cotrim, vamos trabalhar em cima destes 26 jogadores convocados, fazendo uma projeção do que é, do que será e da próxima convocação. Será que o Tite criou alguma estratégia? Será que tem alguma coisa escondida aí de forma subliminar? Porque eu deixei de convocar uns que aparentam ser definitivos, eu convoquei novos jogadores, enfim. É a estratégia específica do treinador da seleção brasileira. Ontem eu acompanhei um pouquinho, depois que eu voltei da universidade, o Naerp, eu acompanhei um pouquinho da entrevista dele. Ele e o Juninho Paulista me pareceram muito confiantes, seguros, estão fazendo tudo. Falou em oportunizar, que é um termo que ele usa muito. Então, primeiramente, quero saudar meu parceiro Thiago Coutinho, que está na área. Tudo bem, Thiago? Grande abraço, obrigado, viu? Opa, Juninho, forte abraço. Como você mesmo disse, a gente vai estar analisando não só os convocados, mas não tem como não passar pelos nomes que ficaram de fora ou nomes que tem esse negócio que a gente pode imaginar uma estratégia do Tite e não convocar jogadores onde ele já imagina estarem convocados, mas do mesmo jeito ele convocou alguns que já são garantidos na Copa, né? Dentre esses convocados, eu vejo que ainda tem umas 10 vagas abertas para convocação para a Copa do Mundo, com umas 4, 5 já encaminhadas, mas ainda tem disputa. Vamos ver, a gente vai analisar. Eu, particularmente, acho que nesses amistosos a ideia teria que ser jogar com o time o mais, entre aspas, reserva possível, né, para testar mesmo, porque agora são as últimas oportunidades de teste. Eu também gostaria que fosse contra europeus, apesar de eu achar que isso não influencia muito na Copa do Mundo. Eu acho que influencia no fator teste, né, porque na Copa do Mundo esses times também não iriam jogar com força máxima agora nesses amistosos, também vão fazer o máximo possível para não dar pistas, não dar, fazer o adversário criar estratégias em cima do seu jogo. Então, eu acho que não seria tão valioso quanto as pessoas acham pensando na Copa do Mundo. Eu acho que para testar seria valioso porque são equipes mais qualificadas, né? Então o teste seria maior. Mas enfim, a gente vai estar aqui para debater um pouco sobre essas convocações, né? Exatamente, você falou muito bem, eu não posso esquecer esses detalhes. A convocação para esta Copa do Mundo, que acontece em novembro, a partir de novembro, nós temos a possibilidade que os países convoquem 26 jogadores. Isso pode mexer muito com as estratégias. Foi um tópico que o Tite abordou ontem, pode mexer muito. O fato de termos 5 substituições liberadas para os países, para a qualquer momento do jogo, fazer 5 substituições que sejam restritas a 3 movimentos ou a 2 movimentos, são 5 atletas que podem entrar e fatalmente os grandes países serão beneficiados por isso. Então, com o trabalho que o Vinícius Falquete fez para a gente, nós vamos começar a abordar o que acontecerá com a seleção brasileira, porque no dia 23 de setembro a seleção enfrentará Gana, lá na França. Olha só, hein? Que bacana esse negócio. O Brasil jogará contra a Gana no dia 23 e no dia 27 jogará contra a Tunísia. Eu lembro da Tunísia, Thiago, porque o primeiro Mundial de Júnior foi na Tunísia. E Juninho Fonseca estava lá. Meu Deus do céu, errei o pênalti que desclassificou a seleção brasileira. Que coisa... Se tem coisa chata no mundo é você contar para os outros: nós fomos jogar um jogo... jogar um jogo é redundância.
vamos participar da partida, vamos atuar na partida, erramos o pênalti e o time se classificou. Oh, meu Deus do céu, que coisa chata. Mas, falando em seleção, Thiago, vamos abordar a seleção brasileira, essa que foi convocada recentemente, e me permita dizer a você que é muito importante você trazer algum pitaco a respeito desses convocados, que nós apresentaremos aqui daqui a pouco, e a respeito de um possível outro convocado, porque nós estamos vivendo 2 meses antes da Copa do Mundo e nada impede que aconteça um acidente, uma contusão, nada impede que aconteça um momento ruim aí para alguém e que, sem dúvida nenhuma, eu imagino que o Tite deve ter uma lista de 40 jogadores, podendo convocar entre os 40 os 26 que serão indicados para a Copa do Mundo. É muito importante na carreira de um jogador. Então, vamos falar inicialmente, Thiago, importante lembrar para o amigo que nos acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, que o mundo, quando escreve de futebol, ele escreve de defensores, de meias e de atacantes. Entre os defensores, nós encontramos 3 distintos movimentos. Nós encontramos os goleiros, os laterais e os zagueiros. Então, é neste que nós vamos iniciar o nosso trabalho, falando de defensores, falando dos goleiros convocados. O Vinícius traz para nós, olha lá. Pois não? Só completando antes da gente começar a analisar, essas convocações a mais, né, que vão ser 26 agora, é muito difícil fugir de serem meias ou atacantes, né, porque nas outras posições já tem um reserva para cada posição, vamos dizer assim, e tem essa coisa no futebol de que quem decide jogo é do meio para frente, de não sei o que lá. Então eu acho que dificilmente vai fugir de meia ou de atacante, ele deve chamar 2 meias a mais, 2 atacantes a mais, não sei, eu pelo menos imagino isso do Tite, né, porque a defesa não tem para que você ter 3 laterais da mesma posição, por exemplo, tem para que você ter 5, 6 zagueiros. Então eu acho que no meio campo, como você disse, tem goleiro, tem lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, aí tem primeiro volante, segundo volante, o meio armador, ponta e atacante. Esse é o modelo que a seleção joga. São 9 funções diferentes, né? Então tem muita opção para convocar. E sobre os adversários, apesar de serem adversários onde eu não vejo potencial para competir com o Brasil, são 2 seleções africanas que vão estar na Copa, né? Então, querendo ou não, eles vão estar querendo mostrar o seu valor, mostrar o seu potencial. Então, claro, tem que saber respeitar, tem também que ter a noção de que não está no nível de seleções fortes onde a gente poderia estar enfrentando, mas são seleções que vão estar disputando a Copa do Mundo, coisa que, por exemplo, uma Itália não vai estar. É claro que é diferente, é eliminatório e tudo mais, mas também é sempre bom lembrar que são seleções que a Tunísia esteve na última Copa, a Gana nas últimas Copas teve bons momentos também, então tem tudo para ser um bom teste para a seleção também. Opa, muito bem lembrado. Esses detalhes são importantes que compõem essa possibilidade de 3 outros jogadores convocados. Afinal de contas, aonde é que o Tite pode colocar esses 3, vamos dizer, a mais que estão sendo oferecidos nessa Copa do Mundo, ainda falando em função da Covid-19 que assolou o mundo e provocou tudo isso, inclusive provocou as tais 5 substituições que, no meu entendimento, só deveria e deverá ser usado nessa Copa do Mundo, quem sabe voltando para 3 ou ficando em 4, isso aí vai acontecer. Mas vamos lá, Thiago, me ajuda aí. Eu estou vendo Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, tô falando bem inglês, e o Everton, ou Weverton do Palmeiras, esse nós conhecemos melhor. Thiago, aí me parece que não tem dúvida nenhuma, né? São esses 3, e se tiver que ocorrer alguma mudança, é em função de algum problema de contusão, alguma coisa séria, porque me parece que aí não tem muita diferença de opiniões. Acho que até uma das linhas de atletas que não tem muito o que mexer, ou teria? O Everton é um dos poucos que atuam aqui no nosso futebol, né, no futebol brasileiro, até futebol sul-americano, porque é comum você ver Argentina, Uruguai, entre outros países atuando no futebol brasileiro, mas não é comum ver brasileiro atuando nesses outros futebols, nesses outros países, no futebol desse país. Mas enfim, eu acho que essa é uma linha que não tem dúvida de que se os 3 estiverem com condições, eles vão para a Copa do Mundo. O Tite conseguiu uma confiança. Os 2 ali insubstituíveis. São insubstituíveis. O Everton, o Tite conseguiu uma confiança muito grande, mesmo sem ele atuar, né, constantemente com a seleção.
Então, quando o Tite, qualquer treinador, quando ele consegue uma confiança num atleta, já muda muito. O pessoal que acompanha tem que ter a noção e entender que não é quem está jogando melhor ou quem é melhor. Né? O treinador vai convocar quem ele acha que vai se adequar mais ao jogo dele, quem ele acha com quem ele já tem confiança, quem ele já trabalhou e sabe que é um atleta disciplinado, por exemplo. São vários fatores, não é só quem é o melhor ou quem está melhor. Né? E como você disse, pode ser que aconteça alguma lesão, uma coisa a gente torce para que não aconteça, mas os concorrentes têm que estar preparados. Eles também, até por questão humana, não vão torcer por lesão ou alguma coisa do tipo, algum atleta acabar ficando com Covid, por exemplo. É claro que não vão torcer, por questão humana mesmo, mas eles têm que estar preparados. E falando de goleiros, né, a gente teve, quando o Tite chegou na seleção, o terceiro goleiro era constantemente convocado o Neto, né, goleiro que hoje está no Bournemouth da Inglaterra. Na época era atleta do Valência, aí foi para o Barcelona, criou uma expectativa deles chegar num nível muito bacana, mas o concorrente dele era o Ter Stegen, que é um baita de um goleiro, então complicou. Né, o Cássio foi o terceiro goleiro na outra Copa, que hoje é o que vive a melhor fase, né, tirando esses três entre os goleiros brasileiros, até por já ter trabalhado com o Tite, teria uma vantagem em relação ao Santos, por exemplo, que foi convocado mais recentemente do que o Cássio, mas enfim, eu acho que, inclusive, é nessa ordem os três goleiros. O Alisson é o titular. O Alisson, numa temporada ruim do Liverpool, na temporada retrasada, era titular da seleção enquanto o Ederson estava voando, por questão de confiança do Tite, então dificilmente vai ter alguma mudança. Devem ser esses três e o Alisson sendo o goleiro titular, Juninho. E se houver algum acidente, você indicaria o Cássio como um quarto aí, entre aspas? Sim, hoje sim, pela fase, temporada que ele faz, a gente que acompanha sabe que a temporada do Cássio é de um nível de estar numa seleção brasileira, só que ele encontra apenas esses três goleiros aí com as vagas, e até pela questão Tite, né, já trabalhar o Cássio, já conhecer o Cássio foi convocado para a última Copa do Mundo, e só um destaque também, nenhuma outra seleção tem três goleiros no nível da nossa, nenhuma tem, não é patriotismo nem nada, nenhuma tem três goleiros no mesmo nível que nós temos, nenhum tem três goleiros que jogam com os pés como nós temos. O Ederson é o único canhoto dentre esses. E pelo que eu me lembro, não estou comparando os goleiros. A última seleção que tinha três goleiros num nível, nesse altíssimo nível, foi a seleção campeã do mundo em 2002, com Dida, Marcos, Rogério. Claro, não estou comparando esses três com esses nossos três atuais, mas com três goleiros num nível altíssimo, com uma fase espetacular na época da Copa, que a última vez que teve, eu não consigo recordar de outra seleção com três goleiros num nível muito alto, sem ser a seleção pentacampeã do mundo, Júnior. Que teve as duas seleções que não fomos de Júlio César. Eu vou falar para você uma coisa. Esse moço dá um trabalho para mim, cara. Oh, meu Deus do céu. Bom, então tá explicado aí. O Thiago trouxe muita informação a respeito do Alisson, do Ederson e do Weberton, goleiro do Palmeiras. E ficando aqui entre nós, não vamos dizer aqui no passando ali do Juninho Fonseca de olho no lance, fica o Cássio com uma possível opção se houver algum problema. Vamos para o lateral. Aí, Thiago, nesse caso, os zagueiros, nesse caso aí, me diga, Marquinhos, que estão de amarelo já aí na tela, esses aí o Tite não tem dúvida nenhuma. E será que ele vai usar esses dois jogos, Thiago, para olhar o Bremer de perto e o Ibáñez? Os três de amarelo dá para dizer que já estão garantidos na Copa, né? Inclusive a dupla titular deve ser Marquinhos e Thiago Silva. O Militão, até no Real Madrid tem uma incógnita se ele vai ser titular ou não, porque chegou o Rudiger, que veio do Chelsea, aí o Militão pode fazer lateral também, enfim, ainda não sabe a frequência com que o Militão vai estar jogando, é muito começo de temporada na Europa ainda, mas os três estão garantidos. Aí quem vinha sendo convocado constantemente era o Gabriel Magalhães, né, o zagueiro canhoto do Arsenal. Enfim, o Bremer foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano na última temporada. A Itália, que é conhecida mundialmente pela parte defensiva, principalmente, né, historicamente, enfim. E o Bremer, que jogou pelo Torino, que não é uma das potências, hoje ele atua na Juventus, fez um belo gol de cabeça no último jogo, inclusive. E o Ibáñez também é um zagueiro mais jovem do que o Thiago Silva, por exemplo, do que o Marquinhos também. Então, são zagueiros também para a próxima geração, né? Próxima geração de Copa. Deve ter muito cara que é convocado atualmente que vai deixar de ser convocado, não por não estar no nível de seleção, mas porque você tem que começar a pensar nos próximos 4 anos também, isso é inevitável. Enfim, a gente tem zagueiros também como, por exemplo, o Veríssimo, que era convocado constantemente e teve a lesão
no joelho e ficou de fora, né? Ele era esse quarto zagueiro, aí passou a ser o Gabriel, que na minha opinião ainda é o favorito, é um zagueiro canhoto, que é um diferencial também, né, para a saída de jogo, que é um dos fatores que a seleção coloca na sua ideologia. Mas entre esses aí, eu acho o Bremer hoje um zagueiro mais pronto para jogar uma Copa do Mundo do que o Ibanhas, por exemplo. Eu acho que em um jogo tem que ser os dois a dupla de zaga, num desses dois amistosos, né? Eu acho que eles têm que jogar pelo menos um cada um, não entrando aos 80 minutos, por exemplo, tem que fazer uma dupla de zaga entre eles para ver como eles jogam dentro dos 90 minutos, mas eu ainda acho que a vaga tá mais para o Gabriel Magalhães do que para o Bremer. Aí na sequência, minha ordem seria Gabriel, Bremer e Ibanhas, mas eu acho que qualquer um deles seria convocado para ser um reserva, né, de imediato, mas a gente estaria bem servido com qualquer um deles, Júnior. Quer dizer que o Gabriel Magalhães tá brigando com esses dois aí, porque o Marquinhos, o Thiago Silva e o Militão estão definidos, né? Então nós teríamos aí um sexto elemento candidato, é isso? Eu acho que sim, eu acho que o Gabriel ele não foi convocado pelo fato do Tite já ter testado ele, já ter avaliado ele pela seleção, e porque tinham dois nomes para ele avaliar, né, de outra maneira, para ele convocar que não tinham sido convocados. E é difícil você convocar o Gabriel Magalhães e tirar um dos três, apesar de já estarem garantidos, né, no último teste antes da Copa do Mundo, eles que participaram da campanha quase toda, eles, né, é meio complicado deixar de fora. Eu acho que até por isso esse negócio que a gente falou de estratégia do Tite, talvez, de ter deixado o Gabriel de fora, porque ele já foi avaliado, o cara começou muito bem a temporada no Arsenal, que também começa bem a temporada, então eu acho que pode ter um pouco de estratégia, assim como eu vejo que também tem no meio de campo, Júnior. Se tivesse um zagueiro aqui do Brasil para ser candidato, né, você vê que nós indicamos o Cássio. Se tivéssemos um zagueiro nosso para ser indicado aí, vamos dizer, num último estágio, um zagueiro que joga aqui no Brasil, quem seria o indicado, Thiago? É complicado, né? Porque a gente tem como melhor zagueiro do futebol brasileiro o Gustavo Gomes, né? Que atua com o Murilo, que é um baita de um zagueiro, mas eu não vejo hoje no Murilo um potencial para estar vestindo a camisa da seleção, assim como os zagueiros do Corinthians também não vejo. Falando dos principais times, né? No Flamengo a gente teria um Rodrigo Caio, se estivesse bem fisicamente, provavelmente sendo avaliado para uma eventual convocação para a Copa do Mundo, né? Um Atlético Mineiro que joga com o Júnior Alonso sendo seu principal zagueiro, que é paraguaio, né? E aí o Nathan Silva também, na mesma situação do Murilo. Eu acho que são bons zagueiros, mas crescem por estar do lado de Gustavo Gomes, de Júnior Alonso, assim como os do Corinthians crescem por estar do lado do Balbuena. Então não sei, tem ótimas opções, mas eu não vejo nenhum deles preparados como eu vejo o Cássio, por exemplo, numa posição de goleiro, Juninho. Mas eu vou te falar uma coisa, se eu fosse o Gil, eu ficava esperto, viu? Porque se o avião não chegar, o passaporte não for carimbado, vai ter uma vaga, e só tem aqui no Brasil função da experiência e da importância e da influência que ele é no sistema defensivo do Corinthians. Muito bom, muito bem explicado. Para os laterais, é isso? Olha lá. Aí eu preciso do seu talento, viu, Thiago? Porque, primeiro, eu discordo frontalmente de ter 3 para 4 lugar, não é? Já com o Danilo improvisado, não é? Então, assim, será que o Tite está escondendo que ele vai convocar o Daniel? Então vamos ver. Tem o Danilo, que é lateral direito, o Alexandre, Danilo da Juventus, o Alexandre também da Juventus, e o Alex Telles, que recentemente foi para o Sevilha. Me fala sobre os laterais, Thiago. Laterais, eu acho que os titulares estão muito encaminhados para serem Danilo e Alexandre, né? São laterais que, apesar de jogar um de cada lado do campo, eles se conhecem, eles têm um entrosamento, eles sabem a hora de um subir, a hora do outro ficar, a hora dos dois subirem, a hora dos dois ficarem, né? Por estarem jogando juntos. É um lado oposto do campo, mas eles se conhecem, eles já estão convivendo juntos. E eu vejo muita gente criticando os laterais, né? Porque na última Copa era para ter sido o Daniel Alves que machucou e Marcelo, que são dois dos principais da história na posição. Mas eu vejo como dois laterais interessantes para a seleção pelo fato de que são dois laterais defensivos, né? A primeira função do lateral é a parte defensiva, porque ele compõe o sistema defensivo. Isso é uma coisa óbvia, mas é sempre bom reforçar. Mas são laterais defensivos que são muito elogiados na Itália nessa parte defensiva, principalmente o Danilo nas últimas temporadas. O Danilo, inclusive, joga de zagueiro às vezes, com o Quadrado jogando como um ala na Juventus. Mas, enfim, os pontas da seleção, todo ponto tem a função de recompor também. Mas nenhum dos pontos da seleção faz isso com excelência ou tem isso como prioridade
não recompõem para marcar, recompõem só para cobrir um espaço. Então é importante ter laterais que são mais defensivos do que ofensivos. É claro, eles vão apoiar, eles vão ajudar ofensivamente, porque eles têm qualidade técnica para isso. Mas o principal pensamento do Tite certamente é ter dois laterais bons, muito firmes na parte defensiva, com boa saída de bola, para ajudar nesse aspecto dos pontas não serem tão sobrecarregados também, né? Até porque é um curto período de Copa do Mundo, né? Então, se desgastar, não faz bem para nenhuma seleção, então eu acho interessante. Falando do Danilo, lateral direito, é uma vaga que está em aberto, né? A gente não tem muita noção do que o Tite pode fazer, do que ele vai fazer, quer dizer, né? Porque ele convocou só um, sendo que ele tem Emerson jogando bem no Tottenham, o Emerson Royal, só que o Emerson Royal foi testado, ele foi expulso lá contra o Equador, se eu não estiver enganado, fora de casa, mas é o que vive a melhor fase entre os três que eu coloquei como possível convocados. Eu pus o Fagner, porque não dá para descartar uma posição que está aberta se tem um jogador do nível do Fagner, que teve presente na última. Ele fez, na minha opinião, pelo menos, fez a parte dele na Copa, não prejudicou, não foi um cara que teve atuações excepcionais, mas ele fez o básico, não se complicou. E tem o Daniel Alves, que pode ser, até pensando numa questão de que ele poderia ter ido para a última Copa sendo titular absoluto e não foi, já que o Danilo é o titular garantido nessa, posso convocar o Daniel Alves por quê? Como forma de retribuir tudo que ele já fez, talvez, porque é um cara bom de grupo, não sei, não sei como é a cabeça do treinador. Eu não pensaria assim numa Copa do Mundo. O meu lateral direito seria o Emerson, que eu acho que tem o contraste com o Danilo, que a parte forte do Emerson é a parte ofensiva, que pode ser importante numa situação onde o Brasil está perdendo um jogo, por exemplo, e não consegue criar pelo lado direito, talvez seja uma situação que o Tite pode pensar. Na lateral esquerda, o Alexandre, para mim, já é definido na Copa, é um dos 16 que eu enxergo como garantidos. O Alex Telles é muito bom jogador? Mas não devia estar sendo convocado, na minha opinião. Ele era um baita lateral no Porto, entre os melhores da posição no mundo, né, quando ele estava no Porto. No Manchester United ele não rendeu, foi emprestado para o Sevilha, é um cara que pega na bola como poucos na posição, em bola parada, não só durante o jogo, mas tem laterais como o Caio Henrique, que eu sempre falo para o Juninho, que está jogando muita bola no Mônaco, que o Diniz descobriu como lateral esquerdo, foi bem no Grêmio, brilhou no final de semana agora lá contra o Lyon, é um lateral que não sei por que não foi convocado, dificilmente vai receber alguma chance na Copa do Mundo, porque não foi convocado ainda e nos últimos dois testes não foi convocado, então dificilmente vai estar na Copa. E aí eu cito também o Arana, que era o principal candidato, né, até sofrer a lesão, era o principal candidato. Quando o Tite chegou, o Marcelo era o titular absoluto, hoje o Marcelo está no Olympiacos, é uma nova etapa na carreira, é muito improvável, mas não dá para se descartar também, né, porque às vezes ele pega todos os laterais e avalia tudo, então não dá para se descartar o Marcelo, mas hoje eu acho que está mais para o Alex Telles, né, do que, por exemplo, para um Caio Henrique ou até para um Marcelo, Marcelo só citando, né, muito improvável, mas enfim, eu acho que devem ficar entre esses dois, já que o Arana machucou, mas eu levaria Alexandre e Caio Henrique para essa convocação e para a Copa do Mundo também, se fosse convocação hoje e amanhã, pelo que ele vem jogando no Mônaco desde a temporada passada, Júnior. Eu concordo com você, porque esses tais laterais, o Tite deve ter uma confusão na cabeça dele, porque parece ter muita opção e não tem, né? Porque tem Renan Lodge, tem Emerson Royal, tinha o Arana, vixe, é muita gente. E na lateral direita sempre ficou aquele buraco que por um período foi ocupado pelo Daniel Alves, sempre jogando mais ou menos, sempre jogando muito abaixo do que pode, só joga bem nos jogos eliminatórios, não joga bem em outro momento. Então, assim, eu acho que aí o Tite pode nos pegar de surpresa. Eu tenho certeza que o Daniel Alves está concorrendo muito por uma vaga e eu não teria essa opção, eu teria a opção de Fagner, teria a opção de Emerson Royal, em função do que um treinador da seleção brasileira, ele tem que convocar e tem que estar ligado com o que vai acontecer no futuro. Ele não pode só única e exclusivamente convocar, porque no jogo só joga 16. Então, tem que ter um futuro, do mesmo jeito que eu vi o Ibañez e estamos vendo o Bremer, nós temos que ver o Royal e até o Lodge como uma possível seleção do futuro. Pois não? Eu esqueci de mencionar o Renan Lodge, né, que vinha sendo convocado constantemente com o Alexandre antes de passar a ser o Arana. Aí ele teve aquela falha individual que acontece, né, na final da Copa América, no gol do Di Maria, onde o Brasil foi vice no Maracanã para a Argentina.
acontece aquela falha, mas depois ele deixou de ser convocado porque ele perdeu espaço também no Atlético de Madrid, por exemplo, mas é um cara que tem muito potencial, isso é indiscutível, e agora ele está numa Premier League, pode ser que ele retorne bom futebol, então eu acho que ele também estaria na frente do Caio Henrique ali. Eu vejo o Alex Telles um pouquinho à frente dele hoje, não em termos de estar jogando melhor, porque nenhum dos dois está jogando bem, mas em termos de convocação mesmo, mas eu acho que a concorrência é entre Alex Telles e Renan Lodge, Júnior. Mas naquele gol da Argentina, filhão, não tem zagueiro lá? Não tinha zagueiro lá? O lançamento que feito em diagonal. Quem que corta a diagonal por dentro? É o quarto zagueiro ou é o lateral esquerdo? Seguramente o quarto zagueiro, chamado Thiago Silva, é que deveria estar lá. Falamos do sistema defensivo, agora vamos falar dos meias. Entre os meias, nós temos os meias marcadores, mais fixos, mais de pegada. O que você me fala de Casemiro do Manchester, Fabinho do Liverpool e o Fred? Os caras jogam no mesmo time. Ah, o Casemiro mudou de time. Me parece que aí não tem flexibilidade, aí tá fechado para sempre, Thiago. Aí os três estão muito garantidos na Copa. Tem muita gente que critica o Fred, mas no Manchester United ele faz um papel tático extraordinário, né? Ele ajuda demais no Manchester United, de Pogba, por exemplo, quando joga o McTominay também, mas ele ajuda demais. Ele tem qualidade técnica, não tem a qualidade técnica de Fabinho e Casemiro, ninguém está comparando eles, mas ele é um jogador muito importante para a seleção quando joga também. O pessoal olha só que ele não participa tanto, às vezes, eu acho que ele é um bom jogador sim, ele é um motorzinho. Quando ele joga de segundo volante, né? Porque geralmente ele joga com Casemiro ou Fabinho. Na minha visão, ele seria reserva numa escalação ideal para a Copa do Mundo. Como primeiro volante, né? Porque como segundo volante eu também vejo ele como reserva, mas eu acho ele um jogador interessante para ter no elenco, sim. É um cara que já está desde a última Copa do Mundo sendo convocado, né? Então eu acho que há quem critique, respeito, mas eu levaria o Fred sim, porque ele é um cara que taticamente entrega demais. Ele é um motorzinho, ele cobre as funções de outros meias, de outros atacantes, inclusive de pontas, então eu acho interessante. O Fabinho, para mim, dispensa comentários, ele é titular em qualquer outra seleção do mundo hoje. Ele só que o concorrente dele é o Casemiro, que é um dos melhores da história na posição de primeiro volante. Então fica um pouco complicado. Você tem um Kanté na França, mas eu acho que hoje o Fabinho é mais jogador, então a gente está muito bem nessa posição também. E o Casemiro, ele é indiscutível, ele ajuda na saída de bola, ele ajuda no ataque, ele ajuda na jogada aérea defensiva, ofensiva, como marcador ele dispensa comentários. Todo mundo sabe a falta que ele fez contra a Bélgica na última eliminação lá em 2018. Né, o Casemiro, que além de tudo ele teve uma partida essa temporada pelo Real Madrid mesmo ainda, na Supercopa da UEFA, que é o campeão da Champions League, que foi o Real Madrid, contra o campeão da Europa League, que foi o Frankfurt, onde o narrador também ficou incrédulo com a atuação dele, parecia uma muralha. O Casemiro, ele pode ser a última Copa do Mundo dele, talvez, não sei, pelo menos nesse nível, né? Então ele também está num momento extraordinário, fez uma bela temporada, passou a ser, entre aspas, artilheiro, né, para um cara da posição. Então a gente está muito, muito bem servido também nesses meias considerados primeiros volantes, Juninho. Sem dúvida. E a lembrança da ausência dele do jogo da Bélgica, se prepara, Thiago, porque na Copa do Catar ele vai tomar 2 cartões amarelos. Com 2 cartões amarelos o atleta está fora do próximo jogo, não tem como na função defensiva que ele exerce. E não se esqueça, Thiago Cotrim, ele jogava de 8 no São Paulo, ele era o segundo volante no São Paulo na categoria de base, porque eu trabalhei contra ele, já era bom demais, fazia coisa definitiva. Muito legal, sua explicação para os volantes, também concordo, está fixado aí em Casemiro, Fabinho e o Fred. Pois não? Isso que você comentou sobre os 2 cartões, até para laterais e zagueiros que é mais comum de tomar cartão do que armadores, pontos, atacantes, é interessante para um Brasil que tem tudo para se classificar sem sofrer na fase de grupos, caso vença os 2 primeiros jogos e já esteja, por exemplo, garantido, vamos supor que vencendo o jogo classifica para a próxima fase, é interessante um cara, por exemplo, o Casemiro toma cartão na estreia,
E o Brasil sabe que se vencer a segunda rodada, classifica ele já cavar uma suspensão e ser poupado num jogo onde já está definido, do que correr o risco de perder um mata-mata, né? Isso serve para primeiro volante, para zagueiro, para lateral, até para pontas ou para um goleiro, caso acaba acontecendo, mas é mais comum você ver com marcadores. Então eu acho que é uma estratégia que certamente é avaliada pela comissão técnica e pelo atleta, que também sente muito momento, né? Na hora o cara passa, ele vai lá e não vai deixar de fazer uma falta importante para ficar por ficar de fora de um jogo. Meu amigo, falta está na regra. Recurso, falta está na regra. Evidentemente, quem joga no sistema defensivo, há momentos que vai disputar uma bola, ou com intenção, ou sem intenção, acidental, com dolo, ou sem dolo, pode fazer uma falta mais forte, tomar um cartão amarelo e ficar pendurado. E foi muito bem explicado. Os outros meias que nós tivemos a convocação recentemente, Bruno Guimarães, que é misto, eu acho que o Bruno Guimarães é misto. Eu estaria com o Bruno mais perto daqueles três lá que nós falamos, o Casemiro, o Fabinho e o Fred, do que aí, porque no meu entendimento, o Everton Ribeiro e o Paquetá têm outra função, uma função bem de armação. Mas me fale desses três jogadores aí, Thiago. Só deixando claro que o cara que vai fazer essa função na seleção vai ser o Neymar, né? Essa função de levar... É claro, o Neymar ele é um finalizador também, não é só um armador. Mas ele vai ter a função de levar a bola para o ponta, de se aproximar do ponta, de pisar na área. Isso o Tite mesmo já disse, que o Neymar ele passou a ser um cara de jogar centralizado e não aberto. No PSG ele até começa um pouco aberto a temporada, mas eu também acho que o Neymar hoje tem que ser o armador da seleção, fazer a função mesmo de um camisa 10, igual o De Bruyne faz na Bélgica, ou o Messi na Argentina, de começar numa posição e jogar em todas, né? Ir para a direita e para a esquerda, ir como falso 9, ser centroavante em alguns momentos, porque um cara que é completo ele tem que fazer todos os papéis possíveis dentro de um jogo. Sobre esses caras, o Bruno Guimarães, eu queria muito que ele já tivesse garantido como um convocado, eu sou muito fã deles do Atlético, não teve tanto destaque igual o Paquetá no Lyon, mas ele joga muita bola no Newcastle, já caiu nas graças da torcida. Enfim, eu acho que ele é um cara que tem tudo para estar convocado. O Ayrton Ribeiro, eu acho que é mais essa questão de confiança do treinador, porque ele não está jogando para estar na seleção, né? Por exemplo, o Scarpa e o Veiga agora lesionado, jogaram muito mais do que ele esse ano e só o Everton foi convocado. Não estou dizendo que eu levaria um dos dois do Palmeiras, mas eu acho que o Everton tem tudo para estar na Copa, apesar de que eu não levaria. Sou fã do Everton, já fui mais fã pelo fato, claro, ele vai ficando mais velho, vai caindo o nível, isso é natural. E o Paquetá é garantido já, né? O Paquetá é garantido. O Paquetá joga muito aberto pela seleção. Na minha visão, ele tem que ser um segundo volante. No caso, o Bruno Guimarães seria um eventual reserva. O Paquetá talvez jogue aberto pela esquerda, porque o Tite não costuma usar o Vini Júnior como um titular absoluto, não sei. Mas o Paquetá, querendo ou não, desses três aí, é o único que eu vejo como garantia. Aí você tem nomes como o Gerson, que já foi convocado e está no Olympique de Marseille disputando uma Champions League, por exemplo, coisa que só ele dentre esses está. Tem um Arthur, que não é convocado faz um tempinho, mas que já foi titular da seleção em Copa América, por exemplo. Foi para um Liverpool agora, ou seja, ele tem tudo para evoluir, mesmo sendo um reserva nesse início no Liverpool, né? A gente não pode descartar. A gente tem um Douglas Luiz, que voltou a jogar bem no Aston Villa, né? Tinha a possibilidade dele se transferir para um Arsenal, ele acabou ficando, voltou a jogar bem, já foi convocado várias vezes, inclusive das Olimpíadas. E tem um Coutinho que, para mim, é coisa dessa estratégia. O Coutinho não está jogando bola também para estar numa Copa do Mundo, mas ele jogou muito na última Copa. Na minha opinião, ele foi o melhor ofensivamente da seleção na última Copa. O Tite confia nele. É um cara para quando não vai ser titular, mas para quando entrar, você tem um cara que bate bem na bola, que não tem medo de arriscar. Ainda mais se o Brasil estiver perdendo, precisando de um gol, é um cara a mais para ajudar na criação. Talvez o Tite não tenha convocado por não estar jogando bem e não merecer, ou por já saber o que ele pode contar, o esperar do Felipe Coutinho, e o Coutinho já talvez já ser um nome muito certo e provável na convocação do Tite, não sei, mas eu acho que entre os meio-campos fica mais nesses nomes, falando que o Neymar vai ser convocado como um atacante, mas que vai jogar como um meia mais ofensivo na seleção, Júlio. Muito bom, mas se eu fosse o Gustavo Scarpa, eu ficaria com o passaporte carimbado, no meu entendimento. No meu entendimento, a briga entre Gustavo Scarpa e esse Everton Ribeiro, ela é muito equilibrada, muito legal. Os outros meias que nós tivemos convocados, olha aí, você citou bem o lance do Neymar, você vai falar dele mais um pouquinho daqui a pouco. Vamos ver, olha lá, os outros
Olha aí, esse aí já são atacantes, né? São atacantes. Antony eu vejo sempre na seleção brasileira, foi comprado agora, arrumou um dinheirão lá para o São Paulo. O Rodrigo participou um pouco de seleção brasileira. Matheus Cunha. Desses três aí, eu enxergo o Antony convocado. Os outros dois estão brigando. Thiago. É só um destaque do Scarpa. Eu vejo igual o Caio Henrique, né? Ele não foi convocado até agora. Né? Nos testes estão muito difícil dele acabar pintando numa seleção, mas futebol é futebol, a gente não pode cravar nada. Mas eu acho que desses aí o Antony, ele é o mais garantido, né? Quando a gente fala garantido, a gente não tá cravando, mas é que analisando as últimas convocações, ou o que tá jogando, é muito difícil fugir disso. O Antony estreou fazendo gol, inclusive, pelo Manchester United. O Antony é muito... A disputa do Antony é se vai ser titular ou não, porque o Rafinha, na minha visão, também é muito improvável ficar de fora da lista. E ambos são ponta direita, né? Então, enfim, o Rodrigo começa a ser cada vez mais importante no Real Madrid. Acho que aqueles 2 gols na semifinal contra o Manchester City mudaram o patamar do Rodrigo como jogador, não no Real Madrid, não na seleção, como jogador, como atleta. O Matheus Cunha também é aquela incógnita, né? Vai ou não vai, na seleção não rendeu muito ainda, na seleção olímpica já rendeu muito, fazendo gol inclusive na final contra a Espanha, o primeiro gol. Na principal não rendeu muito ainda, e ganhou um candidato chamado Pedro, né? É o principal candidato, acho, com o Matheus Cunha. Mas, enfim, entre esses aí eu vejo o Antony muito encaminhado. E hoje meu titular seria o Rafinha, mas muito aberto à posição de ponta direita como titular na seleção, Juninho. Sem dúvida, sem dúvida. O Antony está dentro, o Rodrigo e o Matheus Cunha. Acho que o Matheus Cunha tá para menos, viu? Desses três aí, eu diria... O que eu gosto muito desse garoto, fala 5 línguas, o cara... Vixe, eu já vi entrevista dele, fiquei impressionado com a capacidade dele. Estão na Europa, esses garotos estão na Europa, novinhos, vão jovens para a Europa e aprende muito lá, que eu acho super interessante. Um atleta que fatalmente um dia, esse Matheus Cunha vai trabalhar na seleção brasileira, porque ele tem uma capacidade de interlocução acima do monte de gente que tem por aí. Vamos ver a outra arte que o Vinícius traz para nós aí. Neymar, Vinícius Júnior e Rafinha, não estamos falando dos atacantes ainda, hein? Esses atacantes jogam pela lateral, não é, Thiago? Com exceção do Matheus Cunha, que é mais centralizada, mas se movimenta muito, são todos ponta de origem. O Neymar, como eu disse, dificilmente vai jogar de ponta esquerda, deve ser um armador. A gente tem o Vinícius Júnior que dispensa comentários do que ele fez na última temporada, né? Não tem... ele não vai ser titular, na minha visão. No meu time seria titular, mas o Tite não costuma usá-lo como titular. É claro, tem alguns meses até a Copa ainda, mas ele também é um cara que eu vejo como garantido na Copa. O Rafinha também vejo como... O Rafinha tá jogando muita bola, né? No Leeds United, brigando para não ser rebaixado, jogou muito, começa bem no Barcelona também. E a disputa, na minha opinião, com o Rafinha é para ver se vai ser titular ou reserva em relação ao Antony. Né? Na Copa eu vejo esses três já... O Neymar a gente não precisa falar, né? Os outros dois já praticamente garantidos, Júnior. Pelo que nós vimos nas eliminatórias, os três aí garantiram desempenho, jogaram bem. Eu fico sempre preocupado com o atleta que muda de clube no ano de convocação de seleção brasileira, mas o Rafinha já começou bem, está mandando forte e, sem dúvida, esses 3 garotos estão convocados. Agora vamos para os 3 últimos, é isso? Olha lá, o tal Pedro, que surgiu em função do que tiraram o Gabigol do lugar e colocaram o Pedro lá, e ele, com a ajuda do Gabigol, ele está impactante no Flamengo. O Firmino já é conhecido por todos nós, Richarlison, pescoçudo lá, o Ganso, também é conhecido por todos nós. Me parece que esses 3 vão, porque o Tite sabe que a seleção precisa ter um atacante que joga de costa, não vendo o goleiro adversário, mas fazendo gol, né, Thiago? O Pedro foi convocado, o Pedro é um jogador melhor que o Gabigol para ser convocado como camisa 9 para a seleção. Eu sou fã do futebol do Gabriel, tá? Só deixando claro também, mas eu vejo o Pedro com potencial maior para uma seleção brasileira. O Firmino é aquela situação que muita gente fala e eu concordo. Eu que acompanho muito e torço para o Liverpool lá fora, é um cara que no Liverpool ele faz uma função onde ele é extraordinário, né? O Klopp fala que ele é um camisa 10 que joga com a camisa 9. Né, ele é mais um armador do que armava para Salah e Mané do que um finalizador, né, apesar de ser o centroavante. E na seleção ele não faz essa função. Eu acho que se ele fizesse, ele seria convocado sim. Inclusive poderia ter uma situação onde ele jogava um pouco mais recuado e o Neymar mais adiantado, para ele fazer a bola chegar no Neymar. Eu vi assim em alguns momentos já.
Se ele for ser convocado para ser camisa 9 fixo, eu não levaria o Firmino, porque ele não rende igual ele rende nessa posição, e a gente tem caras que rendem mais do que ele. O Richarlison eu não pus, na minha visão, como garantido, apesar de eu querer muito, porque o Richarlison ele joga de ponta direita se precisar, de ponta esquerda se precisar e de centroavante. Então ele faz as 3 funções, né? Fora que sem a bola ele é o principal atacante da seleção em termos de recomposição, né? É um cara que é impressionante o que ele faz sem a bola, não só recompõe, ele dá carrinho, ele divide, ele comemora, ele vibra. O Richarlison, para mim, ele, entre todos esses, entre aspas, ele é o mais brasileiro, vamos dizer assim. Você vê ele falando da seleção, ele fica com o olho brilhando, ele aí fica encantado, ele tem uma tatuagem no peito, um desenho de um coração com as cores da seleção. Tem um vídeo dele onde um repórter pergunta para ele sobre a Copa do Mundo, dele imaginando fazer um gol, ele começa a chorar só de pensar em fazer um gol na final da Copa. A tela de bloqueio de fundo do celular dele é a taça da Copa, ele fala que ele acorda todo dia, ele vê a taça, ele começa a ficar inspirado. Né? Esses são pequenos detalhes, mas que fazem parte do jogador em si, né? Não do que ele vai fazer dentro de campo, mas de como ele pensa, de como ele vê a oportunidade de estar representando a seleção brasileira, né? Isso é uma coisa que a gente cobrou muito, né, da última Copa do Mundo de 2015, né, antes do Tite assumir, de que os jogadores pareciam que estavam jogando numa situação qualquer e não representando a maior seleção de todas, né? Isso a gente vê no Richarlison, eu acho que isso é muito bacana. Eu levaria ele, inclusive hoje ele seria titular na minha seleção. Depois eu vou até pedir um espaço para falar como eu entraria em campo com a seleção, mas enfim, eu acho que tem Gabriel Jesus, que não foi convocado, talvez por essa situação do Tite, já sabia o que ele pode esperar do Gabriel, que começou voando no Arsenal, né? Seria para ser um 9 e não um ponta, como ele foi em Copa América, por exemplo. Talvez não tenha sido convocado por conta disso, o Tite já sabia o que esperar dele. Hoje o Firmino também começou muito, muito bem no Liverpool, mas eu vejo o Gabriel Jesus hoje mais preparado para uma Copa do que o Firmino. Mas enfim, a gente também tem Hulk e Gabigol, que foram convocados recentemente. É muito improvável que eles sejam convocados, mas você não pode descartar. Mas enfim, é isso que eu tenho para falar dos atacantes, Júlio. Rapaz, eu estava pensando aqui, Thiago, deixa eu ver se o meu som está aberto, tá aberto. Eu estava pensando aqui, você explicando, estava pensando assim, pô, eram 23 jogadores, pouco. Agora são 26, pouco. Se falar em convocar 30, vai aparentar que é pouco também, porque o que tem de jogador e cada perfil e cada estratégia, isso que você falou do Richarlison, eu curti também, eu aqui como um torcedor brasileiro, eu vi esse cara dando entrevista e fiquei super emocionado. Eu que tenho uma emoção bem sensível, bem, como é que eu posso dizer, bem disponível, tenho essa emoção de ter a sensibilidade, de perceber que o cara está fazendo uma coisa que para ele é uma coisa histórica, né? Como nós vivemos, você vai ser convocado para a seleção brasileira, te causa um impacto na vida, não é? Que até recentemente eu comentei com o Thiago, amigos, se a seleção brasileira tivesse sido campeã em 1982, como é que seria a minha vida? Será que eu estaria aqui? Com certeza, eu ia ficar um tempão no bar, não tenho dúvida nenhuma que eu ia ficar no bar um período. Mas olha, Thiago, muito legal que você trouxe, nosso tempo tá chegando no limite, que nós falamos em no máximo 40 minutos, estamos com 42 minutos, mas você trouxe, não quero que você faça a sua seleção, não faz, porque temos que esperar a próxima convocação, não adianta você fazer agora, porque é aquilo que eu disse, toda a Copa do Mundo, não estou secando ninguém, mas a minha experiência de única seleção, eu vi o Careca se contundir na Copa do Mundo e ter que ser trocado, e veio o Roberto Dinamite. Na seleção que foi campeã, última campeã, nós tivemos o Ricardinho convocado às pressas, inclusive foi o primeiro reserva a entrar em jogo, né, da seleção. Você vê que coisa estranha. Pô, mas o treinador não tinha outro cara, quer dizer que se o Ricardinho não tivesse aí? Essas explicações são sempre paralelas, porque quando nós temos uma convocação de seleção brasileira, a convocação definitiva, ela é definitiva até que inicie o torneio. Porque antes de iniciar o torneio, se um dos goleiros contundir, a CBF vai chegar na FIFA e falar, nós podemos ter 3 goleiros, mas nós só temos 2 que um quebrou o braço. Vai fazer o quê? Até durante a competição. Então, você, Thiago, que traz muitas informações, e você é o meu comentarista, justamente porque você tem um domínio do futebol europeu, e a seleção brasileira mora na Europa, não tenho dúvida nenhuma que 90% dos jogadores atuam no ambiente europeu, mas as suas explicações foram muito legais. A seleção faz esses 2 jogos, evidentemente, se a seleção ganhar de 5-0 os 2 jogos e alguém fizer 4 gols,
quebra os protocolos, né? Porque você falou do Firmino, fica na dúvida. O Firmino entra 2 jogos, o Tite fala, vou dar chance para esse cara aí que bate na bola e vira de lado. Não pode fazer isso, Thiago. Não pode bater na bola e virar a cara pro outro lado, que isso aí é bullying, nego vai dar soco na cabeça desse moleque aí. Mas se o Firmino fizer 4 gols, o que vai acontecer? E o Gabriel Jesus, que não tá na parada que você disse também? Ele não vai ter oportunidade de fazer 5 gols. Lembrando que, para finalizar, o Ronaldinho Fenômeno, aquele que é parceiro do Oliver Kahn, ele é sócio do Oliver Kahn. Ele foi convocado num jogo amistoso em Curitiba que o Brasil ganhou de 3-0 de um panga. Então, meu amigo, a seleção está aberta até o dia da convocação. Thiago, muito obrigado. Você foi muito bem. Você me falou ontem do que ia falar e você não esqueceu nada. Parabéns, ótimo desempenho. Muito legal, a gente se vê, viu? Só finalizando, eu acho que o Richarlison ele tem que ser testado como centroavante, porque eu acho que os pontas estão mais para Vinícius Júnior e Rodrigo, Rafinha e Antony. Eu acho que o Firmino tem sim que ser testado assim. Eu jogaria um jogo com o Pedro e um com o Firmino, e tem o Matheus Cunha também, é claro, mas eu acho que esses dois estão mais para ser testados do que o Matheus Cunha. Eu, particularmente, ia gostar muito se num jogo contra a Argentina o Firmino fizesse um gol virando a cara. Com todo respeito aos nossos irmãos, eu ia ficar muito feliz. Ia causar uma confusão, mas eu ia ficar muito feliz, assim como a maior parte dos brasileiros. E para fechar também, eu acho que faltou, o principal nome foi o Caio Henrique. O principal nome lateral, na minha visão, foi o principal nome que deixou de ser convocado. Mais até do que o lateral direito, que isso eu não entendi o que o Tite fez, mas eu acho que faltou porque ele merece, faz tempo estar sendo convocado. Eu acho que tem que jogar um jogo, pelo menos um com o Bremer titular e um com o Ibanez. Eu queria muito ver os dois jogando juntos como titulares em uma das 2 partidas. Mas é isso, Juninho, forte abraço. Amanhã a gente volta para dar palpite sobre Copa do Brasil. Na sexta-feira também tem para falar de Copa do Brasil, falar de Brasileirão, tem muita coisa aí. E em breve também a gente vai estar voltando para analisar como foram esses atletas na seleção dos amistosos que acontecem ainda esse mês, Juninho. Forte abraço, tamo junto. Opa, muito obrigado, viu, Thiago? Trouxe o seu talento para explicar muita informação, muitos detalhes dos jogadores que estão na Europa, jogam bem, mudam de time, saem de um lugar, vai para o outro, começa a temporada, termina a temporada. Muito legal, muito obrigado, Thiago. Também agradeço ao Vinícius Falquete, que mais uma vez trouxe toda essa arte, todas essas artes que nós oferecemos para vocês, porque falar o nome de um atleta sem apresentar a imagem do atleta é muito legal. Um grande abraço a você, nós estamos indo embora, como o Thiago muito bem disse, amanhã falaremos da Copa do Brasil e o favoritismo ou não de Corinthians e Fluminense, de São Paulo e Flamengo, e no final de semana falaremos sobre os jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e Série C, que pode ter classificado ainda nesse fim de semana. Um grande abraço a todos, tenham um ótimo dia, estou indo embora, tchau!